Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, irmão. Da série As Parábolas de Jesus. Hoje eu escolhi os conhecidos, irmão, que é para não... Né? Pastor Ederson esteve aqui ministrando uma palavra acerca da parábola dos dois servos. E eu confesso aos irmãos, eu só me atentei a essa parábola. Eu já tinha lido isso, mas eu só me atentei a essa parábola, pastor, depois da sua ministração. Aí, e nós como pastores, imagine os irmãos como membro, né? A importância que é essas parábolas. Eu fui depois, mesmo assim, eu falei, rapaz, é muito forte. A mensagem de quinta-feira aqui foi tremenda aos nossos corações. E hoje não vai ser diferente, nós iremos tratar sobre a parábola do filho pródigo. Parábola do filho pródigo, eu amo pregar a parábola do filho pródigo porque eu sou o filho pródigo. Né? É fácil para mim, Alex, porque é de mim mesmo que eu irei falar. Parábola do filho pródigo, ela tem como narrativa dois filhos e um pai. Um que fica e o que vai embora. O que pede o direito e o que fica para cuidar. Mas eu quero nessa manhã convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, e nós vamos estar lendo, irmãos, a partir do versículo de número 16. Vamos ler alguns versículos, porque a parábola do filho pródigo, ela está dentro de três parábolas iguais. São três. Obrigado, Clarinha, Deus abençoe. Eu vou falar os melhores obreiros dessa casa, é essas crianças, né, pastor? Os melhores, os mais trabalhadores, aleluia. Mais fiel também, pastor. Eu entrei, irmão, é verdade, eu entrei aqui, pai do senhor pastor, ele falou, o Miguel não veio? É verdade, irmão. O Miguel não veio, ele está ali, mano. Então amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Miguel vem fazendo sucesso no ônibus, fazendo sucesso no trem, né? Só o cara do Uber que não olhou muito para ele, não. Né? Miguel. Todos encontraram, irmãos? Amém. Lucas capítulo 15, verso 16, estaremos fazendo a leitura do texto. Está escrito assim: e desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: quantos trabalhadores da casa de meu pai têm em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fazei de mim um dos seus trabalhadores. Amém? Louvado seja Deus. Nós vemos três maneiras e três mensagens distintas acerca, humanamente falando. Essa mensagem ela trata da divindade de Deus, da misericórdia de Deus, da receptividade de Deus para conosco, representado na figura do Pai. Um Deus que é amoroso, que não te prende, mas que te deixa ir. E ainda não te deixa ir de mãos vazias. Sabendo Deus, sabendo o Pai, que no momento certo, na hora certa, esse filho há de voltar. Não criando expectativa, mas tendo ele como perdido, tendo ele já como morto, tendo ele já como não revoltante, que não retornaria. O que eu aprendo nesta primeira passagem é: não crie expectativa, para que você não venha se frustrar. Porque ainda que Deus Ele não tem expectativa nenhuma em você, porque Ele sabe quem você é. Trapo de imundície, pecador, que vai falhar. Deus sabe, Deus já espera de nós a falha. Ele já sabe que nós vamos falhar. Agora, no momento da nossa falha, Ele nos dá um grande exemplo, porque deu seu Filho unigênito, para que de braços abertos morresse por nós.
simbolizando que ele sempre estará de braços abertos até na morte, como foi louvado aqui hoje, até perecermos, ele continuará de braços abertos. Na segunda etapa, nós vamos ver que este filho, Gabriel, ele vai viver aonde ele quer, ele vai estar com quem ele quer, ele vai gastar e usufruir dos valores que Deus te deu, porque não foi um estranho. O texto diz: Pai, dá-me a parte da fazenda que é minha. Ele não estava pedindo nada que não fosse dele. Ele não estava usurpando algo que não era dele. Ele não estava mendigando nada que não fosse direito dele. E resolveu jogar fora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te ama tanto que Ele deixa você fazer com a sua vida o que você quer. Porque se assim não fosse, não seria amor. Seria prisão. Eu sempre falo isso. Amar é deixar ir. Amar é deixar, é permitir. Amar é liberdade. Haja vista as ovelhas no aprisco. As mesmas, pastor, que a porta no horário certo, ela se abre. E as ovelhas irão ter nos pastos, conhecer até mesmo outros apriscos. Mas ele, sentindo o sabor do alimento dado em outro pasto, ele sabe que o pasto dele, que o aprisco dele, a comida é melhor, a atenção é melhor. Então, a porta estando aberta, pastor, eles voltam. Agora, a ovelha que vive aprisionada, presa, proibida, é essa, pastor. No dia que a cerca quebrar, e ela vai quebrar, porque ninguém é suficientemente forte o tempo todo. Tudo requer manutenção. Em algum momento ela vai se romper. E quando essa cerca se romper, a ovelha vai embora. E como ela era aprisionada, conjectura minha, talvez açoitada, maltratada, mal dirigida, mal alimentada, ela não volta, irmão. Ela não volta. Ela vai embora. Agora, o próprio texto nos prova que nem sempre é assim. Tudo na vida é escolha. O filho era tratado diferente? O texto diz que ele era tratado diferente? Não. A Bíblia diz que um certo homem tinha 2 filhos. Um mais velho e um mais moço. Ponto. Eu vejo o pregador dizer, não, porque um era maltratado, porque o outro que era o bom. Porque... Conversa fiada, irmão. Se a conversa de pregador para encher o tempo, porque ele não se dedicou ao texto, não orou e não buscou. Porque o texto nos traz informações que nós devemos pregar. E aí os irmãos querem pregar informações que o texto não traz. Trazendo, não vou dizer uma mentira, mas algo ilusório para a nossa vida. Né? Algo ilusório, algo mentiroso. O texto não diz que eles eram maltratados. Porque se fosse maltratado, os 2 iam pedir para ir embora. Mas esse jovem, que a Bíblia diz que ele era um jovem, por escolha própria, em algum momento ele chega para o pai e fala, me dá a minha parte, que eu vou embora. Só que a própria Bíblia vai nos dizer, e o próprio texto vai nos dar. Eu encontro nesse texto, pastor e irmãos que me ouvem, um homem honesto. Esse filho pródigo que vai embora, ele é um homem honesto. Por quê? Porque ele, vendo, nós vamos já entrar no corpo da mensagem, eu estou colocando de maneira introdutória. No decorrer, quando o dinheiro acaba, ele poderia muito bem dizer, meu pai está vivo. Vou voltar para casa do meu pai, meu irmão. Vou assumir a posição que eu sempre tive. Vou ser filho do dono da fazenda. Ei, eu até peguei um dinheiro aí, mas meu pai não morreu não. A fazenda ainda está lá, eu vou voltar. Esse poderia ser o pensamento dele, como muitos de hoje em dia em nossa vida. Pai, me dá, mãe, me dá, tio, me dá, irmão, me dá, é só me dá, me dá, me dá. E a igreja é culpada, porque a pregação é receba, 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 receba. Aí os irmãos só querem me dá, me dá, me dá. Estão acostumados a só me dar.
Eu não tenho nada para oferecer, eu só tenho para pedir. Mas não, ele é honesto, mas ele diz, pequei contra o céu, oh glória, e pequei contra ti. Ele diz, eu vou, esse texto que nós lemos, irmão, é um plano que ele está fazendo. Ele está no meio de um chiqueiro, olhando para uns porcos, e aí ele pensa, se você observar, o texto, a narrativa é no terceira pessoa, ele diz, eu me levantar-me-ei, vou fazer aqui um plano. E aí eu vou lá na casa, peraí. Os trabalhadores do meu pai comem, dormem, vivem bem, os trabalhadores. Se eu estou aqui trabalhando para os outros, por que eu não posso trabalhar para o meu pai? Se eu estou me dedicando a religiões erradas, a deuses errados, a lugar errado, está entendendo o mistério, não? Por que eu não vou abandonar isso daqui e servir ao meu Pai, ô glória, que foi quem me criou, que foi quem me deu tudo e quem foi que me deu a minha herança antecipada. Na cruz do Calvário, você recebeu a herança. Na cruz do Calvário, você recebeu a remissão. Na cruz do Calvário, você recebeu a salvação em Cristo Jesus, ô glória. O plano é voltar, ô glória. O plano é se redimir. O plano é servir e não a ser servido. Ele diz, se os trabalhadores, ou em algumas traduções da Bíblia está escrito jornaleiros, né? Alguém que presta uma jornada de trabalho. Amém? Na minha Bíblia aqui também está escrito jornaleiro. Mas de uma maneira, né? Acho que na do Gabriel, como é a King James, está escrito trabalhadores, né? Se não me falha a memória. Então, cada Bíblia ela tem ali por conta da tradução, irmão, tá? Amém? Mas é o mesmo significado. Então, se os trabalhadores da casa do meu pai têm abundância de comida, têm um teto para dormir, têm um lugar para descansar a cabeça, por que eu vou ficar aqui sofrendo? Olha a honestidade dele. Não sou mais digno de ser o filho, mas eu posso ser trabalhador, oh, glória. Tem muita gente querendo ocupar o lugar de filho, sendo que o lugar dele é de trabalhador. Tem muita gente querendo anel no dedo, mas o lugar dele é na casa da servidão. E aí alguém diz assim, poxa, eu faço isso e não prospero. Não vai prosperar. Enquanto você pensar que é Senhor, não vai prosperar. Agora, quando você entender que tudo que é teu tem um dono, e você só está cuidando para o dono, ó glória. Ei, entender que você é o servo e não o Senhor, as coisas vão mudar. Mas vão mudar. Então o plano aqui, e aí vem a parte final que nós vamos trabalhar aqui nessa mensagem. Como você espera ser recebido? E é esse o tema da mensagem. Como você espera ser recebido? Porque, irmãos, eu quero te trazer aqui a alusão dessa mensagem. Ele fez um plano, falou, eu fiz determinada coisa. Então existe uma narrativa, existe um porquê e um para quê. Observe que o pai continua sendo o pai. O filho foi embora, mas ele estava na fazenda e lá ele continuou. Muitos pais erram, porque o filho vai... E na outra semana, ele, cadê meu filhinho? Vou atrás. Meu filho está sofrendo. Deixa eu sofrer, ué. Ele foi com os pés dele. Quem foi que falou para você que você tem a autoridade de não permitir que teu filho passe por um processo? Tem muitas pessoas que dizem, Senhor, está na tua mão. Na hora que Deus aperta, ele não dá para mim de volta. Porque com Deus, irmão, com Deus é no brabo. Eu vou te contar a história de Gênesis e Apocalipse, que Deus usa o ímpio, a impietude do incrédulo, para corrigir o povo de Deus. De Gênesis e Apocalipse, o povo pecou, Deus levantou a mão forte de correção para perdoar. Então não tem perdão sem correção. Que perdão é esse de mãozinha na cabeça? Perdão de Deus, ele vem de algumas formas. Para ser recebido. Deus sabe o que você fez, e você também. Mas Deus sabe o processo que você passou para poder voltar. Então, se o preço já foi pago, aí
não tem mais porquê. A retaliação já aconteceu lá fora. O filho saiu inteiro, voltou só os pedaços, pastor. E aquilo que já está só os pedaços, não precisa mais bater, irmão. Já apanhou lá fora. Já passou pelo processo. Ninguém foi atrás. Você quer ver? Quando a pessoa entende que passou pelo processo, ele já sabe como ele deve ser recebido. Ele já olha para dentro dele e já fala, não, eu não vou ser recebido como filho. Eu fiz isso. Não saiu de graça. Mas eu posso ser recebido como um servo, como um trabalhador, como qualquer outro. Eu não sou melhor. Eu pequei contra o céu e contra meu pai. Eu não sou digno. Pronto, irmão, passou pelo processo. E quando você passa pelo processo e entende que digno é ele, que a casa é dele, que o rei é ele, que não importa o que nós façamos, ele vai continuar sentado no alto e subindo trono. E nada passa sob a vista dele. E a Bíblia diz, e a mensagem é tempo de nós se arrependermos e voltarmos para a casa do Pai. Não para ser servido, mas sim para servir. Esse é o objetivo desse filho. Talvez a mensagem seja um pouco diferente do que nós estamos habituados a ver como filho pródigo. Alguém que se arrepende e recebe louros, recebe algo. Não, irmão, Deus não está preocupado. E o texto também não diz que o filho, não, eu vou aqui, eu vou chegar lá todo humildezinho. É o personagem, Morlex. Não. Não, já sei. Vou bolar uma estratégia, eu vou fingir que me arrependi. Pastor, eu vou pedir desculpa assim, não vou falar que vou fingir que não fiz nada. Que o dinheiro que eu peguei, que o abandono que eu causei, a dor de sofrimento que eu causei lá na minha família, eu vou falar para eles, estou arrependido, dá meu lugar de volta aí. Pai, pega meu anel. Não. Ele não chega exigindo nada. Ele faz um plano. Ele entende quem ele é, irmã Maria. Ele sabe aonde ele está. Ele reconhece. Olha quantas informações nós vamos vendo. Ele sabe onde ele está. Ele sabe o que ele fez. E ele reconhece todas essas coisas anteriores. Reconhecendo todas essas coisas anteriores, ele sabe para onde ele pode ir. Porque não adianta eu querer ir para um lugar sem reconhecer quem eu sou. Por isso que a Bíblia diz que quando você for para um lugar, procura sentar-se lá atrás, para quando o seu nome for lembrado, alguém ter uma cadeira separada para você. E se o seu nome não for lembrado, está tudo certo, você já chegou lá atrás. Ninguém te viu, está tudo certo. Tem pessoas que já chegam procurando cadeiras na frente, de destaque. Porque na cabeça deles a arrogância é que eu mereço. Essa cadeira é minha, esse lugar é meu. Só que aí a Bíblia diz que o filho voltará. E ele é quem vai herdar. E se você estiver sentado na cadeira dele, imagina o papelão. Quando ele voltar, alguém vai falar para você, irmão, essa cadeira está reservada, saia. Procurou cadeira alta? Saia, que essa cadeira não é sua. O dono da cadeira chegou, agora você tem que desocupar ela. Imagina o papelão. E quando eu coloco essa cadeira, irmão, são posições, são lugares. Filho pródigo não. O texto é muito claro, quando nós fazemos a análise, nós vamos ver que ele fez um plano. E ele não mudou o plano. Se você continuar a leitura do texto, nos versículos seguintes, você vai ver que ele chega e se prostra. E o que ele declara é tão profundo que move o Pai, que move o céu, que move o coração de Deus. Porque o sentimento do filho é que ele não é mais digno. Mas trabalhar ele sabe. Trabalhar ele pode. Trabalhar ele consegue. Então ele declara na frente do pai e diz, eu não quero que o Senhor me receba mais como filho. Eu pequei, eu não sou digno
do teu perdão. As coisas que eu fiz não me capacitam a receber o perdão. Por onde eu andei não me qualifica para receber o perdão. Eu nem posso ocupar isso daí. Agora, faz de mim um dos teus trabalhadores. Conjectura minha, não conta para ninguém. Tem muita gente aqui que nem me conhece. Nem vai saber quem eu sou. Nem vai saber. E eu, olhando esse texto, pastor, tem uma série que eu gosto de assistir, que chama O Último Rei, que conta a história da fundação do reinado da Inglaterra. E tem um rei, um personagem chamado Eduardo. Ele tem 2 filhos, pastor. Só que um é da sua juventude, um é da molecagem, um é impetuoso, que antigamente o pessoal chamava de filho bastardo. Então quando ele se casa, ele pega esse menino e ele, era muito comum isso nos reinados, toda história você vai ver. Um rei que tinha um filho que não era reconhecido, pastor, era chamado bastardo. Eles mandavam para outra cidade, né? Eles cuidavam, mas mandavam para outra. Ele não vivia no palácio. Ele não vivia no palácio. Só que aí tem um episódio onde o rei, numa guerra, é colocado como refém. Existem uns reféns, não o rei, mas quem representava o rei foi feito refém. O tempo passa, esse menino se torna adulto. E ele chega para o pai e diz, eu vou libertar. Ele diz, mas você é meu filho. O teu irmão mais novo, que era o herdeiro, está morto. O trono é teu. Ele diz, pai, ninguém sabe quem eu sou. Eu fui criado longe daqui. Eu não fui educado para ser rei. Eu fui educado para ser servo, para ser guerreiro, para ser trabalhador. Fica tranquilo. Se eles me matar lá, ninguém vai nem saber. Se eles me pegar lá, não vão te chantagear. Não vão saber que eu sou filho do rei. Confia em mim. Pode confiar. Eu fui treinado para ser trabalhador. E eu vou entrar lá e eu vou libertar todos os reféns. E o pai permite. Fala, então vai. Com medo. Mas ele diz, vai lá. O que você precisa? Eu preciso de tantos homens. E ele vai. E a história lá da série diz que ele pelejou, ele foi ferido, ele lutou com unhas e dentes e recuperou todos aqueles reféns. Saiu, pastor, todo machucado, ferido de morte, mas ele resgatou. Olha que diferença faz nós não vivermos declarando, eu tenho direito disso, isso aqui é meu, eu faço e aconteça. Não. O filho do rei veio a este mundo, não como rei, se usurpou do seu próprio trono e fez-se como servo, para que nele nós pudéssemos reconhecer a sua santidade, o seu reinado. Pagou um preço que nós não poderíamos pagar. Passou por beber o cálice que nós não poderíamos beber. Passou por tribulações, venceu a morte. E hoje reina. E é por este homem, é por este Salvador que nós nos encontramos aqui neste domingo. É em memória dele, é por ele, é para ele que nós honramos a sua trajetória e a sua história. E assim é o filho pródigo. Ele fez um plano, ele honrou o plano, ele se humilhou, ele chegou para o pai, ele falou, não sou digno, não mereço ser recebido. Eu sei o que eu fiz, me arrependo, mas agora eu já fiz. Não tem mais para onde correr, mas me recebe como um dos seus trabalhadores. E aqui vem a virada. Como você vai ser recebido? Não depende de você. Como você vai ser recebido? Depende de quem vai te receber. Depende da misericórdia de quem vai te receber. Depende, como o pastor falou aqui, da empatia que quem conhece a tua história te receber. Saber que você talvez até mereça o tronco, né? Como era um açoite, a prisão, ou até mesmo o abandono. É o que nós merecemos. Só que a Bíblia diz que quando um coração, ô glória, arrepende-se verdadeiramente, os céus se movem em seu favor. Deus dá ordem para que cadeias sejam quebradas,
para que humilhações não venham a acontecer, pastor. E agora a visão do filho é essa, que ele não merece. E ele sabe que ele não merece. A visão do filho é que a expectativa dele é ser mal recebido. A visão do filho, a expectativa dele é ser rejeitado, porque ele sabe o que ele fez, ele reconhece o que ele fez. Eu vou bater nessa tecla. Sabendo das consequências que viriam, ele se arrepende. Agora vem a ótica do pai, ô glória. O pai não criou expectativas, pastor. O pai colocou em seu coração que o filho jaz morto. Quando o filho pede aquilo que é de direito, é você dobrando o seu joelho e falar: Deus, eu quero. Deus, eu não aceito. Deus, eu determino. Quem és tu, trapo de imundícia, para determinar algo? Sabe, o pregador diz: eita, agora eu vou liberar. Vai liberar o quê, irmão? Você não tem nada para liberar. Essa aqui é a verdade. Não, porque o poder está aqui, eu vou liberar. Vai liberar nada, irmão. O poder nunca provê de nada de nós. O poder não está conosco. O único poder que nós temos é de se arrepender e reconhecer quem nós somos. Ponto. A Bíblia diz que Deus está atento. No livro de João, a Bíblia vai dizer que Deus está atento aos seus ouvidos à oração de cada um. Isso foi constituído lá em 2 Crônicas, capítulo 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, agora foi constituído um templo, só tinha um tabernáculo, só tinha uma tenda, não tinha templo, não tinha casa de oração. O sacrifício era feito a céu aberto, em cima de uma pedra chamada altar. Ei, agora Deus constitui e aceita que tem um templo, e quando tem um templo ele diz: se o povo que vem nesse templo se chama pelo meu nome, mas tem um detalhe: da porta para dentro tem que se humilhar, da porta para dentro tem que orar, da porta para dentro tem que buscar a minha face em oração contínua. Depois que eles fizerem tudo isso, aí eu vou ouvir do céu. Ele vai ouvir. Só que a aliança do Novo Testamento diz que ele vai ouvir. Ele vai atender? Não depende de você. Não cabe a você dizer, não cabe a você determinar, não cabe a você liberar coisa alguma. Cabe você clamar, bendizer, buscar, adorar, se entregar, se humilhar, se arrepender. Essa é a nossa função. Ah, mas eu me humilhei, eu pedi perdão, eu me prostei, Deus não fez nada. Não, que Ele não é obrigado a fazer nada por você. Ele não é obrigado. Não existe lei, tempo ou fora de tempo. Não existe lei de largura, de comprimento ou de tamanho que possa comandar o que Deus vai fazer ou não. Tudo que você tem que fazer é orar. Mas está na Bíblia, pastor, o livro de Daniel, a Bíblia diz que ele dobrou o joelho e orou a Deus. Imediatamente, irmão Malete, Deus enviou um anjo. Só que a oração dele era alta, a oração dele era conhecida. Daniel era famoso por orar, Satanás também estava ouvindo. Deus enviou um anjo, Satanás também enviou alguém para impedir. Ah, passou um dia, pastor, e a oração cessou? Porque a nossa função como servo não é esperar o anjo chegar para nos dar a bênção. Não. A nossa função é orar. Se Deus enviar um anjo, amém. Agora imagine se Daniel tivesse simplesmente: amém, meu pai, já que o Senhor não respondeu a minha oração, glória a Deus nas alturas, amanhã eu volto, continuo a oração. E a luta na dimensão celestial acontecendo, e a oração que alimenta, a oração que dá comunhão, a intercessão acaba. E aí? Se não tem ninguém orando, de que adianta batalhar? Se não tem ninguém buscando, de que adianta salvar? Se não tem ninguém adorando, de que adianta se preparar? A adoração, a oração e a humilhação não pode parar. Ela tem que ser contínua. E porque Daniel continuou, quando o anjo chegou, eu imagino aqui a conjectura minha aqui, irmãos. Uma pequena ilustração, Gabriel.
Imagina o anjo chegando, escorrendo suor assim. Falou, rapaz, Daniel, você já está um dia aí, cara. Mas desde o primeiro dia que eu saí, mas eu tive que voltar. Tive que mandar vir alguém lutar aqui para poder derrubar, porque Satanás enviou alguém. E você está aí orando, o joelho já está doendo, já está calejado, já está com calo, já arrancou até os pelos do joelho. Mas eu quero te dizer, Daniel, que desde o começo eu estava vindo. Mas como você não parou de orar, eu consegui chegar. Como você não parou de se humilhar, eu consegui chegar. É na Bíblia, irmão. Esse filho, ele chega, ele se prostra. Ele não está esperando ser recebido como filho. A pergunta, eu volto a dizer, o tema da mensagem é, como você será recebido? Não depende de você. Depende do coração do outro, que conhece quem você é. Certa feita, eu fui pregar numa igreja, pastor. E quando eu terminei a mensagem, eu falei assim, alguém para Jesus... Veio uns 3, pastor. Eu falei, eita, o pastor da igreja vai dar um pulo, né? Veio 3 pessoas. O pastor pegou o microfone e falou, ai meu Deus, de novo. Eu falei, como assim? Eu falei, tem alma no altar. Ele falou, irmão, toda semana. É toda semana. Todo culto que vem um pregador de fora aqui, esse povo aceita Jesus. Toda semana que vem, esse povo diz que vem. E não vem nunca. Não querem se comprometer com nada. Porque quem conhece as ovelhas é o pastor que labuta com elas, que visita elas, que vai na casa deles, que chega de surpresa. E olha, fala, não, vem aqui ver como é que está. Vem te visitar. Vem aqui te instruir. Te direcionar. Ele conhece quem é a ovelha. O pregador chegou, pregou a palavra eloquente, as almas veio, o ego, eita, que eu sou demais, preguei tantas almas para Jesus, e daí? Vai cuidar de quantas? Vai se ater a quantas? Vai sacrificar por quantas? Vai chorar por quantas? E por isso que eu falo que tem diferença entre pregador e pastor. Pregar, irmão, qualquer um que estudar, buscar a face do Senhor, o dom, o discernimento. Quem tem dom, meu irmão, vai pregar. O dom, ele vai pregar. Agora, ele vai poder cuidar. É por isso que Deus constitui um sobre 10, outro sobre 50 e outro sobre 100. Porque cada um segundo o seu chamado, cada um segundo a sua capacidade. E Deus capacita cada um para a sua missão. A missão desse jovem aqui era fazer o que fez. Porque o centro desta mensagem é, eu fiz o que quis, mas me arrependi. O centro dessa mensagem é, eu fiz um plano de remissão e eu voltei. O centro dessa mensagem é, eu fui recebido como Deus queria me receber e não como eu determinei, como eu liberei do altar. Eu vou ter com meu pai e ele vai me dar, não vai dar nada. Eu vou ter com meu pai e ele vai me colocar numa cadeira, não vai colocar nada. Eu vou ter com meu pai e ele vai restituir, não vai restituir nada. O merecimento é a morte. O merecimento é a perdição. O merecimento é esse, é a servidão e pronto. Agora Deus conhece o homem de dentro para fora. Porque por fora pode até estar sujo. Por fora pode ser maltrapilho. Por fora talvez foi até judiado. Vivia bem na casa do pai, mas resolveu dar uma volta. Foi isso que eu fiz. Foram longos 12 anos sendo humilhado, batendo a cabeça no chão, no pé para os outros, recebendo ordens, comendo o que me dava, enquanto eu via pessoas sentadas em cadeiras com banquete. E eu que escolhi ainda comer as bolotinhas num prato de metal, sentado no chão e andando descalço. Porque as religiões por aí, irmãos, aqui o cara vem no dia que quer, a hora que quer, se quer. Religiões por aí. Quantos eu vi ser açoitado, preso, vai ficar tantos dias aí, para respeitar, para aprender. Era assim. E sabe o que eu via? Se alegria ainda, se alegrava. Vai para o tronco que eu vou te chicotear e quando acabar dizer obrigado. Hoje eu aprendi. Aprisionado e acorrentado e era alegre ainda.
Naquele momento, se orgulhava. Depois, quando olhava para o teto, falava, rapaz, eu, um pai de família, levanto todo dia 4 horas da manhã, vou trabalhar para sustentar, para depois eu ir praticar numa religião onde eu sou humilhado, açoitado, diferenciado, agredido, física e psicologicamente. Não, mas aí agora eu não posso mais sair, agora eu me comprometi. E a venda nos olhos. Assim esse filho pródigo. Ele resolveu andar. Ele resolveu de cunho próprio. Só que a expectativa de Deus é que ele estava perdido. E a Bíblia diz que um coração arrependido, o céu já se alegra. Então, uma conjectura minha, eu posso crer que Deus já se alegra aonde você está, só de você se arrepender. O seu plano é de remissão, Deus se alegrou. O seu plano é de arrependimento, Deus já se alegrou. Então, como o seu plano era de humilhação, como o seu plano foi de arrependimento, como o seu plano foi cumprido presencialmente na presença do Pai, oh glória, Deus preparou o melhor para ti. Mas não foi porque você merecia, foi porque você se arrependeu de ter feito. Então, quando você declara, o filho declara, Pai, me recebe como um dos teus trabalhadores, me recebe como um dos teus servos, me recebe, sem dizer para ninguém, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno, e por eu não ser digno, me recebe só como um dos teus trabalhadores. Deus se alegra e diz, ei, eu estava com um filho morto, oh glória. Eu tinha um filho perdido, mas agora ele ressuscitou. Mas agora ele renasceu. Agora ele voltou. E se ele voltou, vírgula, arrependido, a roupa vai continuar sendo a mesma. Se ele voltou humilhado, o anel no dedo vai continuar o mesmo. Se ele voltou remido de todos os pecados, Deus que está no céu vai dizer, filho bom e fiel, oh glória, arrependido está de todo o seu coração, recebido será por arrependimento. E aqui eu fecho a Bíblia para concluir, pastor. Essa é e será a diferença entre o que serve e o que não serve. Porque para Deus nós já estávamos perdidos. Como criatura, perdidos. Só depende de nós entendermos, aceitarmos e nos arrependermos. Não depende de Deus. Alguém vai dizer assim, o dia que Deus quiser, sim, mas que amor é esse? Se ele disse que ia te amar em liberdade e não em prisão. Então, se o amor de Deus para conosco é de liberdade, somos nós que escolhemos. Tem pessoas que dizem, não, eu não quero. E está tudo certo, eu entendo que o céu não é para todo mundo. Não é. Porque você imagina uma população do céu, 50% arrependido, 50% remido, 50% humilhado, e o outro 50% soberbo, e o outro 50% não arrependido, e o outro 50% diz, também sou filho de Deus. Não, irmão, o céu não é para todo mundo. Deus é para todo mundo. Deus é para todo mundo. Jesus morreu por todo mundo? Morreu por todo mundo. Jesus amou todo mundo? Amou todo mundo. A Bíblia não diz que todos vão ressuscitar a Jesus? Todos, justos e injustos. Quem pecou e quem não pecou. Quem pecou e quem se arrependeu. Quem pecou e quem não se arrependeu. Também vai. Você vai chegar na fila para ter com Jesus do lado do pecador imundo que não se arrependeu. Ele ainda vai olhar, tá vendo? Conjectura que me imagina na fila. Um crente arrependido e um crente não arrependido. Fala aí, você orou muito mais do que eu, fez campanha no monte, não faltava no culto, está aqui na fila para falar com Jesus. Eu faltava mais do que ia e estou aqui do mesmo jeito. Mal sabe ele o que espera. Porque não é porque você está na mesma fila que você vai ser recebido igual. Também sei falar a frase. Porque eu volto à pergunta.
como você vai ser recebido? Como será que nós seremos recebidos? Não depende de quem vai te receber. Depende de como está o teu coração. Como andou as tuas boas obras. A Bíblia não diz que as boas obras vão salvar, mas a Bíblia diz que terá um galardão. Porque o mesmo Deus que salva é o mesmo galardoador de todo o seu trabalho. Ninguém trabalha por Deus e fica sem receber. Ninguém faz a obra de Deus fielmente e fica sem salário, porque o obreiro é digno do seu salário. O problema é que o povo quer receber o salário antes de chegar o dia do pagamento. Antes da diária acabar, já quer receber. E a coisa está feia, pastor, que eu como empresário convido alguém para trabalhar comigo, ele diz, quanto você vai pagar? Eu digo X, me adianta aí que amanhã eu vou. Primeiro me salva, depois eu vou ver seu trabalho. É assim. Tem como você me salvar aí para comprar um bujão? Me salva aí para comprar um bujão, que amanhã eu vejo se eu vou trabalhar. Alguém contrata um pedreiro, fala, quanto está o serviço? Vou chutar o número aqui, R$1.000. Então você me dá logo 500, semana que vem eu venho fazer isso. O povo quer receber antes de trabalhar. Quer ser salvo primeiro. Sem passar pela provação. E quanto mais a igreja pregar, levanta a mão para receber, quanto mais o povo vai entender que a salvação é isso. E não é. Se não houver arrependimento, remissão e um plano miserável de arrependimento, pastor, ninguém verá a Deus. Ninguém se santificará. Muito pelo contrário. Eu ardo em dizer, eu posso ver Jesus chorando e dizendo, filho, eu queria tanto que você entrasse. Mas por conta de você mesmo, aparta de mim. Daqui para lá você não passa. Daqui para lá. Então para que me ressuscitou? Só para me te dizer na tua cara. Eu não vou mandar recado. O Salvador sou eu. E o condenador também. E não é fácil, irmão. Não pense que a cadeira de Deus é leve, que o fardo dele é leve, que não é. Não é. Todos nós somos criaturas de Deus, permissiva. Se Deus tirar o fôlego de vida de nós, o que é que sobra? O que é que sobra, igreja? Então nós não somos nada, irmão. Qualquer coisa, pastor, que tenha de bom em nós, não é nossa. Qualquer virtude encontrada de bom em nós, não é nossa. Qualquer talento bom que foi encontrado em nós, não é nossa. Porque tudo depende da vida. Tudo depende do fôlego de vida. E aí, se não tem isso, não tem mais serventia nenhuma. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Só que o filho sabe onde é a casa do pai. E o tempo é de voltar. O tempo é de permanecer. E o tempo é de ser recebido como o pai nos recebeu. E eu quis trazer essa mensagem. Deus colocou no meu coração. Porque no momento certo, na hora certa, Deus me levantou. E o caminho que eu segui foi o caminho de voltar para a casa do meu pai. E lá, mesmo eu dizendo que seria inquilino, ele me deu uma moradia. Mesmo eu dizendo que eu iria alugar aonde eu ia, o que eu ia vestir, ele me deu uma roupa. Mesmo eu dizendo que pagaria o prato de comida de graça, ele me deu. E é por isso que eu sempre vou me identificar com esta palavra. Não que você tenha que vivê-la. Não que você tenha que sair da casa do seu pai. Não que você tenha que se colocar num lugar como esse. Deus está dizendo, não faça. Você já está na casa do seu pai. Eu poderia ampliar, poderia pregar acerca do filho mais velho que lá ficou, poderia falar da festa que foi proclamada em prol da alegria desse filho, poderia dizer acerca dos direitos, mas foi isso que Deus colocou no meu coração, que é como eu disse, esta parábola, nós poderíamos fazer aqui uma campanha inteira, só dela, só dessas três, né? E nós todos os dias íamos pregar uma palavra bem diferente acerca dessas três palavras, porque cada uma vem com um conceito teológico muito forte,
vem com um princípio de vida muito forte, vem com regras muito fortes e vem com uma doutrina que, se nós seguirmos, irmãos, a casa do Pai, sempre nós seremos bem recebidos. Até aqui o Senhor tem me dado. E eu agradeço a minha oportunidade e devolvo ao microfone para o término do culto ao pastor e as palmas louvam ao Senhor. Amém?